Só um minutinho. Tá na hora. Poderosa águia que a lua dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzando os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, só me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que toques todas as sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, da força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome em favor de todos. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que toques asas sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar nas asas da águia, da força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome em favor de todos nós. Em favor de todos Dá mais uma, Carol? Mais uma? Vocês que mandam.
Olha que foi meu bom José se apaixonar pela donzela dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casa com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar e se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e seu ofício ensinar, como seu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu nobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu nobre amigo, que dessa vida só queria ser feliz com sua Maria. Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu nobre amigo, que dessa vida só queria ser feliz com sua Maria. Obrigado, Carol. Boa noite para nós. Espero que esteja tudo bem com todos, né? Apesar da gente entender que é muito difícil, né? Tá tudo bem com todo mundo o tempo todo, mas assim, esses são os nossos votos. Muito, é muito, é muito bom estar com todos vocês juntos de novo para conversar um pouco sobre o bom proceder, não é? Sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus e sobre as explicações, né, que os benfeitores trouxeram para a gente. E tomara a Deus que a gente consiga, na noite de hoje, ser assertivos, né, na nossa fala e que a gente consiga tirar bons frutos, né, da reflexão dos nossos estudos hoje. Então a gente vai fazer a nossa prece e continuar a nossa conversa.
Então, eu peço a vocês que abram o coração, que se coloque presente agora na nossa conversa, levando nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, lembrando da figura do nosso Mestre Jesus. E assim, Jesus, que eu rogo a Ti um olhar carinhoso envolvendo a todos nós que nos reunimos em Seu nome, em nome de Deus, para refletir um pouco sobre o bom proceder que falamos agora há pouco. Ilumina, Jesus, as nossas percepções e as nossas reflexões, para que seja justa a nossa fala, os nossos pensamentos e que sejamos simples, como tem sido feito as nossas reflexões na primavera. Que todos que estejam participando desses estudos recebam os benefícios das reflexões da noite de hoje e que os frutos gerados por essa reunião beneficiem os trabalhos realizados pela primavera e por todos esses amigos que se unem a nós. Muito obrigado, Jesus, por poder falar em seu nome e que assim seja. Bom, meus amigos, hoje a gente retoma os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a primavera vem fazendo nas sextas-feiras. Retoma porque, a partir desse momento que a gente começou o isolamento social, a gente usou esse espaço para tratar de alguns temas que estavam fora desse roteiro que a gente havia feito, e a gente resolveu retomar, salvo na semana passada, que a gente teve uma participação especial do Ricardo, que está aqui hoje junto com a gente, ele apareceu aqui. É muito bacana essas participações, né, esses temas que são relevantes, porque quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de mundo, quando a gente fala de funcionamento das coisas, a gente pode encarar as coisas como elas devem ser, não é? E também encarar como as coisas são, como as coisas funcionam. E na semana passada a conversa foi muito nesse tom, né, de como que as coisas têm funcionado, como que as relações têm se dado e como que a gente vai se portar, né, dado esse contexto. E hoje a gente volta para falar um pouco também de como que a gente deve se comportar, né, qual que é a melhor forma que a gente deve encarar o mundo, né, que é essa vivência do Evangelho, né, que a gente tem como alvo, né, atuar no mundo, né, como homens e mulheres de bem, né, que é agir com justiça, né, com amor, com caridade, né, na sua expressão mais pura e simples, né, que é agir de forma natural, né, de atuar de maneira consciente, responsável, e é isso que esses ensinamentos vêm trazer para a gente. E é assim que a gente vai ler aqui o trecho, como a gente sempre faz, e E aí vocês vão falando e a gente vai ponderando. Pode ser, gente? Aí, boa noite para quem chegou depois, para quem chegou agora. Eu estou vendo que é uma lista de muita gente querida. E boa noite também para as pessoas que estão junto, né, que participam também do estudo. Ó, a gente tem estudado o capítulo 13, né, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê, não é, a vossa mão direita. E hoje a gente está no item 19, né, benefícios pagos com a ingratidão. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, porque ele já passou por uma sequência de reflexões no que diz respeito à trajetória de angariar virtudes, né? Já tratou de como que a gente deve atuar, da gente ser simples, que a gente pode suportar, né, as dores com um pouco mais de sapiência. A gente já passou por alguns trechos, né, que compõem o ensinamento contido no Sermão da Montanha. E agora ele vem dizer de um roteiro de como atuar
na caridade, não é? E tem a ver com esse norte que a gente falou de atuar como homem de bem, não é? E ele começa falando de fazer o bem sem ostentação, não é? Esse capítulo, né, que é fazer o bem sem humilhar aquela pessoa que está recebendo, não é? Que sem se envaidecer, então por isso sem ostentar. E é uma das coisas que Jesus mais elencou, né, na sua passagem aqui na Terra, né? Sobretudo quando ele contrapunha os ataques que os fariseus faziam, né, a Jesus. E aí ele ensina também os infortúnios ocultos, e a gente está vivendo hoje um problema grave, que é esse problema do Covid, né? E a gente dá muita atenção para isso e também para outras questões, mas ainda existem outras dores, outros, né, que está presente, e a gente pode tirar de reflexão desse capítulo. Então assim, eu sugiro a gente voltar individualmente e reler o capítulo. Na semana que vem é o último trecho dele, né? Aí dá um exemplo que é uma pérola, né? Que é o óbvio da viúva, que é um ensinamento de como que a gente deve agir com a caridade, né? Aí ele fala de convidar os pobres estrupiados, né, para as bodas, né? Quer dizer, dar sem esperar retribuição, que tem a ver com o que a gente vai ler aqui hoje, né? E aí vem a instrução dos espíritos e vem dizendo, não é, dando vários ensinamentos, e esse que a gente vai ler agora está dentro dessas instruções dos espíritos. Então eu vou ler, né? Ó, item 19. Benefícios pagos com ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem, apenas para receber demonstrações de reconhecimento, é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não o busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabais, de antemão, que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se a gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vejo senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais imperdenidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Benefício jamais se perde. Além disso,
Também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Ó, meus amigos, se concedesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que se ligam uns aos outros, os seres, para efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais sabedoria e bondade do Criador, que vos concede viver para chegardes a Ele. Aí, essa mensagem é de um guia protetor. Bom, meus amigos, no meu entendimento, eu vou começar de trás para frente, não é? Esse último trechinho que a gente acabou de ler é um chamado para a gente refletir um pouco o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? É um chamado para a gente agradecer a Deus essa oportunidade que a gente está aqui. Então, é um chamado para gratidão. Muitas vezes, quando a gente lê esse trecho, a gente acaba se prendendo em gratidão, e com certeza a gente vai falar sobre isso, né? Vocês devem falar sobre isso também. Mas, a princípio, o que me vem à mente é esse reconhecimento que a gente está aqui hoje, que a gente tem um momento de esquecer um monte de lambanças que a gente já fez aí no nosso passado, né? E deixar um pouco de lado, né, toda essa carga que a gente traz, né, de erros e desacertos. A gente tem uma trégua aqui agora nesse momento, né, e apesar disso estar no inconsciente, vir aqui atropelando a gente e às vezes fazendo a gente perder o rumo ou cair algumas tendências assim que nos aparecem na mente, e isso pode acontecer, e a gente fica atento a isso, mas reconhecer que a gente tem essa oportunidade agora, agradecer, ser grato a Deus por isso, nos abre a possibilidade de viver de maneira mais plena. E é nesse sentido da gratidão que eu vejo que a gente tem um norte para a gente atuar, como comecei a falar do alvo, sabe? Que é agir como um homem de bem, sabe? Que é uma oportunidade que a gente tem. Eu abro aí para vocês, quem quiser comentar comigo, por favor. Pessoal, desculpa, boa noite a todos vocês. Eu tive um pequeno imprevisto e acabei chegando agora, tá? Mas estou com vocês aí. Tá, Marquinhos? Um beijo para vocês. Ô Marquinhos, desculpa aí, já foi feita a leitura do texto? Sabe, sim, a gente leu agora, a gente acabou de ler. A gente leu o item 19. Perfeito. Tá? Benefícios pagos com ingratidão. Uhum. Muito bem, então deixa eu fazer um comentário aqui. Eu li esse texto hoje à tarde e teve uma parte dele que me chamou muita atenção, onde o espírito que se identifica como guia protetor trouxe a mensagem. No segundo parágrafo, tem uma colocação que bateu muito forte no meu coração. Ele diz assim: Deus permite que sejais pago por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Eu li isso aqui semana passada e
E isso ficou remoendo em mim muito forte, com muita propriedade. Li durante essa semana e ontem e hoje também. E hoje foi o dia de eu dar o testemunho dessa frase, que Deus permite que nós sejamos pagos com ingratidão para experimentar a perseverança em fazer o bem. Vou compartilhar com vocês. Eu tenho um processo fora da comarca de Juiz de Fora, na Bahia, e pela pessoa ter muito proximidade com a minha pessoa, com a família, eu acabei não fazendo um contrato de prestação de serviços, aquele básico que a gente faz com os nossos clientes. Muito bem. E hoje eu estava de manhã em casa trabalhando e resolvi entrar no processo dessa criatura. Ela simplesmente revogou a minha procuração e me deu um cano nos honorários, sabe? E, além disso, num processo, num débito que ela tem também com o meu escritório, ela criou um tumulto processual. Então, eu fui fazer uma analogia da questão da ingratidão. E qual é a minha surpresa com tudo isso? Eu fiquei pensando que, de fato, as pessoas não são modelos nem padrões para a gente. Porque, muitas das vezes, o modelo e o padrão, a maioria das vezes, o modelo e o padrão que a gente deve perquirir é Jesus. No nosso próprio evangelho que a gente estuda, e no próprio texto, é fazer bem aos humildes, é fazer bem ao Cristo. E isso dá uma força muito grande na gente perseverar na proposta do bem. De fato, quando acontecem essas características de ingratidão, a vontade que a gente tem é de torcer o pescoço dessas criaturas, sabe? Mas isso me fez um movimento diferente, me fez entender o quanto eu preciso perseverar no bem. E mais do que isso, isso me trouxe um teste de persistência, de resiliência, de perseverança, que eu acho que todo mundo que passa por um desafio, por uma ingratidão, deve exercitar esse sentimento. Eu acho que não importa qual a situação que a gente vive, a gente deve sempre... Desculpa, agora que eu vi que eu estou apagado. A gente deve sempre perseverar com os nossos melhores sentimentos, pensamentos e energias, mesmo que esses sentimentos, no momento dessas ingratidões, não correspondam à verdadeira realidade. A gente não pode trabalhar esse sentimento que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente vivencia, por causa de ninguém. Mas o maior beneficiário disso tudo somos nós, na nossa transformação interior, na nossa proposta de renovação, na nossa proposta verdadeira com o Cristo. Tem uma questão também que nós vamos estudar um pouquinho mais na frente, no capítulo 14, no item 9, que é a ingratidão dos filhos e dos laços de família. Essa vai fazer rir e chorar muita gente, inclusive eu. Mas nós vamos chegar nela com o tempo, entendeu? Bem, essas são as características que eu queria trazer. E só para poder concluir, eu acho que um ingrato, uma pessoa, uma alma, uma criatura ingrata na vida da gente, ela é como se fosse um antídoto, uma vacina, para a gente perseverar no bem, seja a que título for, e de forma indiscriminada. A ingratidão pode doer, e ela vai doer, mas ela tem um valor contemplativo, ela significa alguma coisa maior do que a gente imagina. Essas são minhas pequenas reflexões para o grupo, tá? Beijos para todos vocês, tá? Eu estou aqui junto contigo. Vamos nessa. Deixa eu desligar aqui. Ô, Marco. Oi, Daniel, boa noite. Tudo bom? Tudo bom, gente? Deixa eu fazer um comentário aqui também, porque ouvindo a leitura, né, lendo aqui com vocês a passagem,
me veio na cabeça uma parábola que não é tão famosa, que é a parábola do banquete. Eu acho que ela está em Lucas 14. Ela é até mais desenvolvida depois, ela cresce depois na parábola do festim de bodas, né? Que parece ser uma derivação dela. E essa parábola, acho que coloca, eu acho que destaca nós, né? A nossa ingratidão, às vezes, o nosso esquecimento, às vezes, dos benefícios que nós temos, vamos dizer assim, de Deus, né? E a parábola diz o seguinte, né? Com as minhas palavras aqui, que um rei quis fazer um banquete, né? E quando tudo estava preparado, mandou chamar os convidados, né? E aí cada um deles, daqueles que já estavam na lista de convidados, vamos dizer assim, né? Foi dando uma desculpa, né? Na verdade, sempre voltada a coisas materiais. Um ganhou uma fazenda, o outro se casou, o outro foi fazer sei lá o quê, acho que são 3 casos que aparecem, né? E aí ninguém aceita esse banquete, né? Ninguém é grato, ninguém se interessa por esse banquete que Deus nos oferece o tempo todo, né? Essa riqueza da vida, do trabalho, tudo que a gente tem e a gente às vezes não consegue enxergar, né? Mas, enfim, quando ele percebe, então, o dono da festa lá, que o povo não ia, né? Ele chamou os servos e falou, então você faz o seguinte, você chama o pessoal que está na rua, né? O pessoal que está sofrendo, que está machucado, que está aleijado, né? Eu fui citando vários exemplos aí. E o que acontece? Ele vai, chama, e as pessoas vão, né? E elas enchem lá o banquete. Então, uma coisa que é interessante que veio na minha cabeça, a primeira coisa que veio na minha cabeça é aquela ideia de você convidar pessoas sem esperar que elas te convidem, né? Sem esperar nada delas, porque isso é o que simboliza, né? Você chamar os mendigos, vamos dizer assim, né? Você chamar aqueles que estão na rua. Eles não podem te dar nada, materialmente falando, né? Não podem te pagar aquilo que você está fazendo. Eles podem te agradecer no máximo com palavras, né? E olha que interessante essa parábola, um dos aspectos dela é chamar atenção para isso, né? A gente procurar fazer o bem sem esperar gratidão. E um grande teste para isso é quando a gente faz um bem para alguém que realmente não pode dar aquela gratidão no mesmo nível que a gente deu, né? Então isso é um primeiro aspecto. E o segundo é quando a gente se coloca na posição daqueles que foram convidados por último, aqueles que estão sofrendo, né? E uma coisa que destaca, que eu acho muito bonito nessa parábola, né? Por que aqueles que estão na rua, eles aceitam tão facilmente o convite? Eles se abrem tanto assim e de certa forma é uma gratidão você aceitar o convite. Por quê? Porque eles estão experimentando a dificuldade. Então isso acho que é uma lição para a gente. Muitas vezes a gente só percebe essa necessidade de agradecer quando a gente sai de uma dificuldade. E aí você percebe a situação que você estava, a situação que você está agora, né? Percebe as coisas boas que você sempre teve ao seu redor, né? Em geral, a partir dessa situação de dificuldade. Então, que a gente não precise esperar estar na situação de dificuldade para se lembrar de agradecer a Deus, né? Porque se a gente, às vezes, reclama dos benefícios que a gente presta e pelos quais a gente não recebe gratidão, às vezes recebe até a agressão, né? A gente tem que se lembrar que muitas vezes a gente se coloca naquele convidado que rejeita a grande festa, né? Por um interesse menor, e que às vezes precisa de estar numa situação de dificuldade para aprender a ter gratidão, né? Então, eu só queria relembrar esse pequeno texto, tá bom? Todas as situações, boa noite a todos, todas as situações da vida, se a gente observar bem, vai ter sempre alguma coisa a aprender com elas. Em tom de brincadeira, Sávio, eu diria que o que você pode aprender com essa ocorrência é: faça sempre um contrato de serviço. Faça sempre um contrato de serviço. Isso é verdade, amigo, é pura verdade. Mas pode continuar, depois Mesmo que o contrato de serviço não seja para cobrar nada, né? Vamos dizer assim, mas aí você já faz o contrato sabendo assim, não vou esperar nada, porque está escrito no contrato que não vai vir nada, né? Como diz lá o Barão de Tararé, onde menos se espera, não vem nada mesmo, né? Então, na realidade, é um aspecto que muitas vezes eu acho, assim, mudando um pouco, né,
um aspecto que eu acho que muitas vezes passa despercebido por nós, né? Porque eu estou imaginando aqui nós no sentido de que já estamos e somos estimulados constantemente a fazer o bem, a exercitar o bem, a praticar a caridade, a procurar nos melhorar através desse exercício, e que eu observo algumas vezes, e observo pessoalmente, né? Pessoalmente, assim, em mim mesmo, em muitas circunstâncias, é que muitas vezes a gente vai fazer o bem a quem nem pediu, a quem nem solicitou, e quando essa pessoa nem dá um muito obrigado, a gente ainda fica zangado, né? No sentido assim, poxa, mas será que ele não percebeu que eu fiz isso, ou que eu estou ajudando, ou que eu estou auxiliando, ou que estou contribuindo? E o que acontece muitas vezes, em algumas circunstâncias, é que a pessoa não percebeu mesmo, porque ela nem pediu aquilo. Às vezes ela tem a necessidade, mas porque todos nós temos nossas pontinhas de orgulho, às vezes ela não pediu ajuda por causa do orgulho, a gente oferece, ou exercita, ou pratica, ou auxilia de alguma forma, num auxílio que muitas vezes não foi nem pedido, e fica esperando a resposta, e fica esperando uma entre aspas, recompensa, conforme ele diz aqui. É muito natural isso, dado o estágio que nós ainda estamos. Isso não deve servir, e o guia protetor dá esse recado, isso não deve servir como um desestímulo, não deve servir como uma desculpa, uma justificativa para que a gente diminua o nosso exercício no bem. Mas deve, ou deveria servir, como mais um fator de autoanálise, mais um fator de autoobservação do que é que nós estamos efetivamente pretendendo com esse exercício no bem, com essa atitude benéfica. Porque a meta que nós queremos alcançar, alguns poucos já alcançaram, mas são bem poucos, a meta é que a gente faça o bem, até um ditadozinho que faz assim, fazer o bem sem ver a quem. Mas a meta verdadeira é fazer o bem sem saber o que está fazendo. Porque vai ser tão natural, é isso mesmo que eu tenho que fazer, não tem outra opção, que a gente não vai chamar aquilo nem de bem. Enquanto nós estamos nesse passo, que é um passo de exercício, de aprendizado, essas ocorrências da ingratidão devem servir, na maioria das vezes, como um processo de autoobservação. Poxa, por que eu fiquei chateado? Por que eu fiquei melindrado? Por que eu fiquei magoado? Às vezes isso até passa rápido, mas se o sentimento chegou, eu considero, e isso ocorre sempre, em muitas ocasiões, eu considero sempre que é uma oportunidade de perguntar assim, mas o que eu estava esperando? E por que eu estava esperando? É isso. Deixa eu só fazer uma observação. Carol, rapidinho. Olha que situação atípica. Quando eu falei, eu não contei a história toda para não complicar, mas vou fazer um pequeno release aqui. É uma amiga, esse negócio de amizade é uma coisa terrível, passou por um desafio muito, muito grande e falou assim, Sávio, eu estou com a minha vida toda enrolada, eu preciso que você me empreste um dinheiro. Aí eu falei, olha, tudo bem, vamos ver. E aí emprestei o dinheiro para ela, mas fiz de bom coração. E aí apareceu uma possibilidade, ela foi demitida do trabalho dela e falou, Sávio, eu queria te contratar para você me ajudar nesse processo trabalhista lá na Bahia. Eu falei, claro, faço para você. E aí ela falou assim, olha, isso seria até uma forma de eu poder cumprir com a minha obrigação, que eu te dei um cano, né, entre aspas. Eu falei, não, fica tranquila. E a gente trabalhou no processo durante 2 anos. Quando eu fui agora na fase de execução, cumprimento de sentença, executar o que era devido dela, nós ganhamos no tribunal e tal, ela revogou a procuração e me deu cano duplo, naquilo que eu já estava me devendo e meu no processo trabalhista, entendeu? E quando eu vi no processo hoje, ela falou que tinha me comunicado, revogou minha procuração, eu fiquei um pouco com um nó no estômago.
Mas logo depois eu recobrei os meus exercícios de prece e falei assim, bem, se é para ser, é porque eu devo ter feito muito mal para essa criatura no passado, né? Então, eu estou acertando as contas, está tudo bem, entendeu? Da sua conversa com ela, ela deve ter ouvido só o fica tranquila, e ficou. Talvez seja isso. Carol, você ia falar alguma coisa, Carol? Eu ia. Mas eu tô até repensando aqui, porque diante dessa situação do Sávio aí, acho que, nossa, ia bater a raiva sem dúvida alguma. Mas, assim, eu fiquei pensando um pouco na direção do que o Eli falou também, porque eu acho que, enfim, o que ficou muito para mim foi as expectativas que a gente tem diante das coisas que a gente faz, né? E aí eu acho que um ponto que ficou muito forte para mim é pensar o que me move a tomar as decisões que eu tomo, né? Porque às vezes a gente tem decisões para que a gente não crie, né, alguma coisa desconfortável naquele momento, ou a gente toma decisão para não gerar conflito, para abafar algo que depois pode voltar pior, não só no que ia acontecer de fato, mas também numa sensação nossa de que a gente não estava presente nas nossas decisões, né? Porque, assim, no fim das contas, né, assim, o que eu tenho refletido muito é que a gente não tem o menor controle sobre o que as pessoas vão fazer, né? Não tem o menor controle. A gente pode receber tudo, pode receber nada, né? E isso eu acho que em qualquer nível de relação, né? Seja com pessoas desconhecidas que às vezes nos surpreendem positivamente, seja com pessoas muito próximas que a gente nunca imaginava que ia receber algo, né, assim, ruim, negativo, né? Então, isso tem sido algo que eu tenho pensado muito, do quanto que a gente se responsabiliza pelas nossas atitudes de fato, né? Porque eu acho que, assim, essa reflexão toda desse capítulo tem trazido muito isso, assim, pincelado, eu acho que em vários dias, né? Do sentido da caridade, né? De como que a gente quer que exista uma necessidade para que a gente seja caridoso. Então, para eu ser caridoso, eu preciso que alguém esteja em necessidade. E é muito mais um movimento de reforçar uma personalidade minha do que de realmente ir de encontro ao que alguém necessita, né? E aí, às vezes, igual ele falou, né? A gente oferece algo que não foi pedido. E aí a frustração é certa, né? Quando, às vezes, algumas necessidades não são realmente cumpridas, né? Às vezes, em conflitos, a gente oferece várias coisas para a pessoa, mas aquilo, né, que era muito mais simples, algo que ela pediu, de fato, a gente não consegue oferecer, né? Que daria um esforço muito menor, né? Enfim. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também depois é que ele primeiro fala sobre como que a gente lida com pessoas que são ingratas conosco. Mas aí, enquanto eu ouvi o Sá falar, me ficou vindo na cabeça assim, e quando eu sou ingrata, né? Não foi a primeira reflexão que eu fiz, que eu acho que já mostra um caminho que a gente faz, né? Eu fiquei pensando em eu como benfeitora para alguém que não reconhece a minha benfeitoria. Mas eu não tive facilidade de conseguir refletir sobre em que momentos eu sou ingrata. Porque se não tem pessoas ingratas aqui, somos todos, né? Uma exceção à regra, então, né? Mas eu acho que isso é uma outra reflexão, porque em alguns momentos nós somos ingratos, né? Porque que a gente também não reconhece o que é feito. Esse foi uma outra reflexão. E uma outra que, assim, quando ele coloca essa questão de que Deus vai reconhecer o que a gente faz, né? Eu também não sei, assim, me deu um pequeno incômodo no sentido de pensar essa parte aqui, de que aí a lembrança do que a gente fez para a pessoa vai ser o castigo dela, né? Porque eu me lembrei de uma frase que o Ivan falou para a gente uma vez, que a gente sempre acha que está com saldo, mas que muitas vezes nós somos devedores.
E ele uma vez falou isso para a gente numa reunião mediúnica, para que toda vez que a gente estivesse diante de alguma cobrança, né, de algum desafio, de algum problema, que a gente tentasse entender que talvez sejamos devedores, né? E aí essa foi a reflexão que me fez chegar ao ponto de pensar, eu sou ingrata, né? O que realmente eu considero que é essa gratidão? Porque tem um clichê de gratidão, mas como que isso é para mim mesmo, né? Esse reconhecimento do que outras pessoas fazem por mim. É isso. Carol, rapidamente, foi o sentimento que me veio, sabe? O primeiro veio o sentimento de repulsa, de muita vontade de estrangular ela, sabe? A criatura. Depois, eu fazendo as minhas reflexões, e eu estava lendo o capítulo do estudo de hoje, e eu falei, bem, eu sou devedor, de alguma forma, por alguma coisa, e agora a vida está me cobrando uma situação ambígua, então eu tenho que ter um pouco de generosidade comigo mesmo para poder enfrentar isso. Foi exatamente o que você falou, entendeu? Letícia, quer falar alguma coisa? Oi, boa noite, gente. Eu pensei muito sobre isso, tudo que foi falado, e eu pensei muito nessa linha da Carol também, que a gente pode ser ingrato, sem perceber. E tanto para quem recebe um benefício ou para quem faz algum benefício, existe uma coisa como se algo nos fosse devido, né? Para uma pessoa que recebe, ela pode achar que os outros não fazem mais do que a obrigação, né, de estar fazendo aquilo, mas eu sofri tanto, ou eu já passei por tanta coisa na vida, é o mínimo que alguém pode fazer é fazer algo por mim. Aí tem o contraponto, né? Ah, mas eu sou tão boa, eu sou tão bom, eu merecia, no mínimo, uma expressão de gratidão. E no fim das contas, essa passagem, ela nos convida muito a essa autocrítica, né? Porque é muito fácil a gente apontar o que é que os outros deveriam ou não fazer, por mais que seja óbvio, mas a gente cria certos obstáculos, né? Assim, certas prisões mentais que não nos permitem darmos conta do todo, né? E quando eu falo do todo, eu não estou falando só de reencarnação e essas coisas, eu tô falando das coisas culturais mesmo, porque às vezes também, quando a gente se coloca nesse patamar, e eu não estou falando para criticar ninguém, não, principalmente para mim, tá? Às vezes a gente se coloca nesse patamar de, eu estou ajudando, eu estou auxiliando, mas existe um ganho secundário nisso, né? Por que a gente tem que se colocar nesse papel de doadora, de sofredora pelos outros? E sem perceber, isso pode ser uma expressão de vaidade minha, sabe? E é como alguém falou aí mais cedo, isso é inconsciente, né? Não é de propósito que a gente faz isso. São certos jogos que a gente faz com o nosso ego, com as nossas necessidades, e entra muito naquilo que vocês falaram também, de a gente dar aquilo que a gente acha que o outro precisa, mas não necessariamente é isso que ele quer, muito menos que ele precisa. E eu me lembrei de uma passagem do Paulo, só para encerrar, para não falar muito, a primeira epístola aos Coríntios, que ele fala assim: digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. Claro que ele fala isso em outro contexto, mas eu acabei lembrando muito nessa questão da gratidão, porque é isso que a Carol falou, a gente não tem como saber. Então, qual é a nossa bússola, né? Diante dessas circunstâncias? É a nossa consciência. Então, se a gente faz qualquer coisa na intenção do bem e perseverar naquilo, é só sucesso, sabe? A gente vai ter a consciência tranquila. Muito bom. Bom, a gente tem bastante coisa, né, para poder tentar amarrar. E é bem complicado, né? E essa passagem é uma passagem muito rica. Quando eu estava fazendo a reflexão, eu fiquei umas 2 semanas pensando sobre ela. E veio muita coisa, né? Veio o perdão,
assim, isso surgiu muitas vezes, né, o perdão, porque, afinal de contas, eu estou lidando com um ingrato. Então, diante da ingratidão, o que é melhor para mim? Aí o ensinamento para mim é melhor eu perdoar, eu me ver desvinculado, não é, desse sentimento, né, que pode me aprisionar, pode fazer eu ficar passando mal. Enfim. Então, e o perdão, ele é um exercício da caridade, é uma das formas da gente entender e vivenciar a caridade. A caridade, de fato, é a gente entender o outro, é entender, a gente está aberto. Então, isso também a pureza de coração também, assim, passou por mim na reflexão sobre esse ponto, sabe, sobre esse estudo. É viver com o coração solto, livre, puro e puro. Então, não permitir com que a ação do outro, a atuação do outro me paralise, sabe? E é isso que é ser puro de coração. Porque a partir do momento que eu ajudei o outro e o outro não me trouxe reconhecimento, eu vou parar de ajudar. Então, é porque uma pessoa me machucou, eu não vou fechar meu coração para outras. E é isso que o materialismo prega, e é isso que o espiritismo, ou os ensinamentos que Kardec tanto bateu, veio rechaçar, né? Que é reduzir mesmo a predominância da matéria, né? E aumentar essa parte moral. E aí, nesse sentido, né, que a gente reduz aí o que está na tônica dessa mensagem, que é reduzir o egoísmo. O problema é que a ingratidão ela alimenta o egoísmo, né? Porque diante do comportamento egóico, do comportamento da ingratidão, o que eu faço? Eu me fecho, né? Eu vou me fechar, eu vou ficar na defensiva, e aí eu passo a ter esse comportamento egoísta. Então, é uma pegadinha aí, é um ciclo vicioso. Né? A ingratidão alimenta o egoísmo alimenta a ingratidão. E aí, como é que fica? Como é que rompe? Rompe a gente está nesse estado de graça, né? É o estado de gratidão. E o final do trecho diz justamente isso, olha, é isso que a gente está na reflexão. A gente tem muita coisa para trás que a gente não entende, que está aí no nosso subconsciente, isso que vem, às vezes, direcionando a gente para uma tendência ou para outra, mas que, graças a Deus, o esquecimento e a gente tem uma oportunidade de dar um choque, um peteleco, né? Dar um redirecionamento para essa trajetória aí que a gente tem, que a gente não lembra, muitas vezes, a maior parte das vezes não lembra. Então, Marquinhos, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu lembro de um amigo nosso do grupo, não vou citar o nome, estava passando uma experiência e aí uma amiga virou para ele e falou assim, mas você é isso, isso e isso. Aí ele fez um exame de consciência e falou assim, bem, eu tenho certeza que eu não sou isso. E aí os tempos foram passando e um benfeitor espiritual falou para ele o seguinte, bem, ela está te vendo não é agora não, ela está te vendo lá no passado, entendeu? Então, isso é que acontece. Agora, tem no terceiro parágrafo, o benfeitor fala, um benefício jamais se perde. Eu achei isso muito rico, com muita propriedade, porque tem o mérito de você, mesmo não concordar e entender essa ingratidão, você passar com os outros olhos, tentar enxergar de uma outra forma. Aí eu acho que é meritório para quem está passando esse momento da ingratidão, entendeu? Boa noite, amigos. Eu estava aqui ouvindo o que vocês estavam falando e me veio assim uma analogia das árvores, né? Quando a gente pensa nas árvores e ela leva uma podada, aonde ela foi podada, ela cresce mais bonita, né? Ela cresce mais exuberante. Mas isso depende da poda. Se a poda for muito profunda, ela morre, né? Então, eu acho que essa analogia, essa metáfora, ela serve bem para a gente avaliar a forma como a gente lida com essa ingratidão,
se eu lidar de uma forma que eu consiga, mesmo que não seja perdoar de imediato, mesmo que não seja passar por tudo, né, e deixar para lá e amar a criatura que está fazendo aquilo, porque às vezes são coisas de todo dia, coisas da família, coisas de dentro de casa, que não são fáceis de você passar por cima. Uma coisa é uma pessoa no trabalho, uma coisa é uma pessoa que você vê uma vez ou outra, uma coisa é uma pessoa que mora no seu coração, que mora no meu coração, né? Então, a forma como a gente lida, né, a forma como o meu psiquismo vai lidando com essa, vai deixando essa poda ser ressignificada, assim, a pessoa tá fazendo isso, ela não é de todo boa, eu também não sou, né? Ela erra naquilo, eu erro nisso, e a gente vai conseguindo parear as dificuldades a ponto da gente ir se igualando um pouco mais. E isso vai dando uma capacidade da gente de passar pela situação e se forjar também, né? Isso vai fazendo calçar aquela pedrinha, uma pedrinha de cada vez, até que a gente consiga construir um caminho bem seguro para a gente seguir. Mas, assim, o que me veio forte, né, à medida que vocês todos foram falando, foi essa metáfora da árvore. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como nós lidamos com a situação, como nós enxergamos, como nós tentamos ressignificar aquilo que o Eli falou. O que isso diz de mim, né? Por que está me afetando tanto? O que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Enfim, eu acho que se a gente vai nessa direção, né, de se responsabilizar, de se colocar e não de se vitimizar, de tentar entender por um prisma um pouco mais maduro a situação, eu acho que a poda, né, lidar com essas dificuldades pode estar forjando a gente de uma forma assim bem, bem legal. É o que eu gostaria de falar. Eu só queria colocar uma situação rápida aqui, até dentro do que a Melissa falou, como é que algumas situações elas realmente mostram o que nos incomoda, né? Ou por que nós nos incomodamos com certas coisas. Por exemplo, tem uma situação que eu acho muito legal para a gente refletir sobre esses incômodos, né? Seja com a ingratidão do outro, seja com atitudes equivocadas quaisquer dos outros, né? Que é a situação de estar numa fila, por exemplo, uma fila de mercado, para você passar suas compras no caixa, né? E aí, se você está nessa fila de mercado, com seu carrinho cheio, e vem alguém e pergunta para você, assim, com 2 itens na mão, uma caixa de suco na mão, a pessoa pergunta assim, eu posso passar na sua frente? Aí, normalmente, o que a gente faz? A gente permite, né? Se não tiver aquele caixa lá para pequenos volumes, a gente permite, a pessoa passa na nossa frente, porque o nosso tempo ali para passar vai ser muito maior, né? Então, está tudo bem. Mas e se essa pessoa simplesmente ela entra na nossa frente sem pedir? Também com 2 itens na mão. A mesma pessoa, com a mesma quantidade de itens na mão. Ela vai tirar o mesmo tempo, né, que aquela outra que pediu vai nos tirar na fila. Mas tem alguma coisa que nos incomoda, né? Aquela pessoa não pediu. E é claro que eu não estou aqui pregando o caos, né, ou a falta de educação, a grosseria, nada disso não. Mas olha que coisa interessante, na prática, nessa situação, que não serve para tudo, mas para algumas, né, a grande diferença, o que nos incomodou, não foi o tempo perdido, não foi ali a pessoa estar na nossa frente ou não, mas o fato dela ter agido de uma forma que feriu o quê? O nosso orgulho, né? Ela nos desrespeitou. Então, olha como é que algumas situações simples permitem que a gente se observe melhor, né? Quando a gente tem os olhos para ver. Mas é isso aí. O Marquinhos, deixa eu fazer mais uma observação agora com o livro Cartas do Evangelho. Olha que passagem que o Estevão traz para a gente. Olha aqui. É o capítulo 11. Eu vou pedir licença para ler. Se observares com atenção, perceberás que apenas são capazes de machucar teu coração aqueles companheiros para os quais, de alguma forma, já dedicastes ou dedicas afeição.
Na Terra, habitam aqueles ainda marcados por incontáveis fragilidades morais, que nos acompanham há milênios, enquanto peregrinam entre tantas reencarnações à procura da felicidade. Erram os seres inumeráveis vezes buscando acertar, e nesse caminho ferroam outros corações muito queridos, com as esporas do autoritarismo, da violência, da arrogância ou da insensibilidade. Esperar viver essa existência imune às provas do relacionamento comum seria, então, como plantar uma figueira em busca de colher maçãs. O fruto sempre diz da árvore que o gerou, e a prova de hoje é ao sábio a oportunidade de reparar os equívocos de outrora. No instante da experiência desafiadora, quando os ânimos se acirrarem em disputa, quase sempre vazia, entre você e o teu companheiro, pare um pouco e reflita no exemplo de Jesus. O Senhor observou com atenção um camarada em instante de fragilidade. Quando Judas se aproximou do colégio apostólico, decidido a entregar o Cristo aos soldados de Caifás, que sabia o Senhor que o levariam à morte, Jesus lhe ofereceu o gesto de fraternidade da caridade, quando, antes de qualquer admoestação, amigo, para que estás aqui? E com essa pergunta, escolheu dedicar ao irmão em confusão toda a compaixão ao seu alcance naquele. Martirizado, o rabi elevou-se e alcançou o mundo inteiro, enquanto Judas padeceu a angústia de cair em si tarde demais. Não importa quantas vezes te espetem o coração no caminho do crescimento espiritual, perdoa sempre e faz da aridez o teu campo de experiência. O amigo que hoje te acusa sem razão ou te frustra as esperanças do trabalho é o professor enviado por Deus a fim de ensinar-te o amor acima das conveniências e o perdão como bálsamo da vida. Ainda que este ou aquele companheiro machuque o teu coração, ou mesmo que precise repreender para instruir, jamais te esqueça de amar primeiro, sempre deixando ao teu irmão a oportunidade de se emendar. Por esse exemplo, Jesus nos ensina a não maldizermos nossos ofensores íntimos, mas antes, sempre conservá-los na conta de amigos. São os amigos de nossa iluminação. É do Cartas do Evangelho, esse livro é um tratado de sabedoria, o capítulo 11. Depois vocês dão uma lida aí. Muito bom, Sábio. Obrigado. Eu vi... O Ricardo quer falar alguma coisa? Rapidinho, né, Marcos? Porque o tempo já está expirando. Prometo não gastar mais do que 2 minutos. Eu acho que uma habilidade que nós precisamos desenvolver, e se nós precisamos desenvolver é porque a gente não a tem, é a de retirar, extrair a expectativa da ação alheia. É não agir contando com o que virá de lá, sem esperar, tirar essa expectativa. Os estoicos, que tiveram um papel interessante na implantação do cristianismo, eles diziam que nós devemos nos ocupar e nos preocupar apenas com as ações que nos competem, sobre as quais nós temos autonomia, e não nos ocuparmos e nos preocuparmos com as ações que não nos competem, ou seja, as ações que vêm de lá. Toda vez que a gente fica magoado por não receber alguma coisa que esperávamos de uma ação no bem, significa que a nossa ação não era virtuosa. Porque o que caracteriza uma ação virtuosa, segundo Allan Kardec, é o absoluto desinteresse. Se eu esperava qualquer coisa de lá, a minha ação não era virtuosa. Podia até ser boa, porque é diferente. Fazer o bem é uma coisa, uma ação virtuosa é outra. Fazer
qualquer tipo de ajuda que a gente presta a alguém. A gente está fazendo bem, mas a ação virtuosa ela tem que ser absolutamente desinteressada. Isso é algo que ainda está muito distante da gente, mas assim fica como uma meta, um exercício para a gente trabalhar dentro de nós, tá? Só isso. Perdoe aí ultrapassar o tempo de vocês. Gente, alguém mais tem algo para acrescentar? O Schubert quer falar alguma coisa, amigo? E aí, compadre? Bom, se tá tudo certo, então, bom, gente, que a gente reflita, né, um pouco mais a respeito do que é a caridade, que isso se torne algo natural para a gente, que a gente faça assim a perceber, não é? Que a gente aprenda a ser um pouco manso, não é? Ser um pouco mais calmo, que a gente consiga aprender a escutar um pouco mais, às vezes ficar um pouco mais quietos, né, diante das dificuldades, das adversidades. E é isso, a Carol vai tocar para a gente aí umas 2 músicas, Carol, pode ser? E aí eu vou pedir para a Camila fazer a prece, tá bom? E aí, gente, foi muito obrigado, sabe, pela possibilidade de estar com vocês estudando e aprendendo, né? Que Jesus envolva todos nós, que a gente tenha um bom final de semana, tá? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre deslumbrado. Ouve o seu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Alaiô, 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 compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz
Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Enfrenta as tormentas do além-mar. E se as velas da coragem pra lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em seu lugar, que os riscos não te impeçam de tentar ganhar como instrumento que se chama E aproveitando esses momentos, e aproveitando o exemplo daquela que foi modelo de resignação, que foi modelo de amor, e que tudo suportou numa condição de muitas e muitas ingratidões quando encarnada, nós nos lembramos de Maria de Nazaré, e elevando o nosso pensamento a ela, dizemos assim: Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada, a geratriz das eras e dos mundos. Virgem que repassai nossas jornadas de olhares tão queixosos e tão fecundos, e que assiste aos justos e aos desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vibre por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de concórdia, tende por nossos transvios e heresias, Mãezinha. Misericórdia, nós te rogamos e te pedimos que a tua presença possa nos inspirar amor e toda essa atitude de quem tudo soube suportar até o fim. Que a tua presença seja modelo, farol e guia para cada um de nossos passos. Que assim seja. Amém.
Gente, muito obrigado. Boa noite para nós. E bom final de semana para todo mundo. Boa noite, gente. Bom final de semana. Oi, Lígia. Oi. Muito grande,